Olá, seja bem-vindo ao Não Alimentos Bis, eu sou a Nath. Vem aqui pra gente conversar sobre uma estreia de terror espanhol. E vamos combinar que os terrores espanhóis sempre tem uma coisinha a mais, eu gosto muito. Mas será que a primeira comunhão vem aí pra dar aquele medinho? Ou é daqueles filmes que a gente pode deixar passar porque tem vários outros iguais? Eu vou te contar tudo aqui. Já vou responder aqui antes que vocês fiquem aí se perguntando se esse filme é baseado em fatos reais. Mas como é uma história envolvendo possessão ou algo assim, ele tem base em uma lenda de algumas regiões lá na Espanha que fala sobre uma menina que desapareceu na sua comunhão, na sua primeira comunhão, e que à noite, às vezes, ela aparece para algumas pessoas vestida a caráter, né, com a roupinha da primeira comunhão. Então, o diretor, o Víctor Garcia, usou essa lenda urbana, né, que a gente pode adaptar aí para várias regiões aqui no Brasil. A gente tem a noiva que às vezes aparece na estrada, parando motoristas, caminhoneiros, tem toda essa questão. Então, é uma lenda meio que global, e aqui a gente vê essa versão espanhola que a gente tem com uma menininha que aparece à noite. Só que o diretor usou assim como base e ele coloca alguns outros elementos para fazer com que a gente embarque nessa história. A primeira comunhão se passa aí no final dos anos 80 e a gente acompanha a Sara, que é uma adolescente que, junto com a sua família, o seu pai, sua mãe e a sua irmã mais nova, vão para uma cidadezinha no interior da Espanha. E acaba ali que a Sara sofre um certo bullying, a irmãzinha também dos moradores da região, já que ela é forasteira e tal. Tem todo um rolê desse no começo, ela acaba fazendo amizade com a rebelde da cidade, a Reb, e as duas acabam um dia indo para uma festa, né? Ali usam algumas coisinhas, no meio da madrugada elas precisam voltar para cidade, né? Elas vão para uma cidade vizinha lá para festa e elas acabam pegando uma carona. No meio dessa carona, algo surge no caminho deles e eles acabam parando o carro. A Sara disse que viu uma menininha, né, vestida com roupinha de primeira comunhão, que não ia deixar uma criança perdida ali no meio da noite, e eles saem à procura dessa criança. Só que, claro, não encontram ninguém, apenas uma boneca ali caída, que é uma bonequinha mais ou menos tradicional, que as meninas sempre ganham com o mesmo vestidinho para tirar a foto do, né, da primeira comunhão, quando elas têm ali aquela cerimônia. E ela acaba levando, é claro, a boneca para casa. Aí é que tudo começa, surgem marcas no corpo dela, ela começa a ver coisas estranhas, ela acha que pode ser ainda efeito, né, da droga que ela usou na festa, mas os companheiros, né, da viagem ali, da carona que ela teve de noite, também acabam sendo acometidos de eventos sobrenaturais. Não é nada revolucionário, a gente tem esse tipo de filme o tempo todo e pra mim tá ok, isso não importa, não precisa ser assim, ai meu Deus, a melhor história de terror, ela precisa funcionar. E um ponto positivo é que a Sara e a relação com a Reb, ela é muito boa, assim, sabe? Eu gosto das duas juntos. Elas têm uma dinâmica legal. Eu gosto muito da Reb. Ela tem esse ar rebelde. Ela não baixa a cabeça pra ninguém. A gente vê que ela tem uma relação ali muito difícil com o pai, né? A gente crê que o pai acaba batendo nela em algumas situações. Mas no final do filme a gente tem algumas revelações envolvendo o que o pai dela tá passando, o que que ela passou. A Sara, ela tem uma relação assim meio de bicuinha com os pais, mas é uma coisa bem normal de adolescente, né? Já que eles se mudaram para um lugar que ninguém conhece ninguém, que tem ali uma tia, era um parente que morava naquela região, os pais foram para trabalhar. Sabe, existe essa rusguinha. E tem também a Judite, que é a irmã mais nova, que também tá entrando nessa fase de pré-adolescência, que quer ler as revistas, né, com os homens seminus, como a mãe fala.
Então eu gosto do grupo, gosto das duas como protagonistas, só que tem um problema. A gente tá lidando com uma maldição ali, onde a gente vê que provavelmente tá vindo de uma menina que sumiu, que não se sabe o que tá acontecendo, aonde que ela tá, o que aconteceu, o que que é isso, é uma entidade, é uma maldição, não se sabe até o final do filme. E só que como é uma coisa que envolve essa relação de criança, de boneca, eu acho que faltava um pouco mais de protagonismo da Judith, da irmã mais nova da Sarah. Acho que se ela tomasse um pouco mais do tempo que a própria Sarah tem em tela, que ela é um pouquinho sem sal, vamos combinar, eu acho que funcionaria, o pavor ficaria mais evidente. Quando é envolvendo criança, a gente sempre fica mais angustiado. Eu sei que talvez o diretor quisesse sair um pouco do óbvio, de deixar a criança muito envolvida nessa história e deixar ela mais para a resolução final do que aconteceria. Mas, para mim, o medo viria com mais efeito se a Judith, né, a irmã mais nova, fosse esse elo no qual a Sarah e talvez a Abby descobrissem o que está acontecendo. Funcionaria melhor, sabe? Para tudo que a gente vê em tela. Questões ali do monstro, do que tá perseguindo, o que tá acontecendo, ele é bem ok, sabe? Não é das piores maquiagens que eu vi nesse tipo de filme ainda da última leva de terror. Mas é aquilo, ele fica muito usando questões de espelho, de portas. Tem uma cena muito boa no banheiro com a Abby, eu gosto muito dessa cena. Não precisa o tempo todo tu mostrar a entidade, o monstro, ou, né, o ser que está perseguindo, não tem essa necessidade. O medo muitas vezes vem do invisível, vem do que a gente não sabe do que está enfrentando. Então essas partes, elas são melhores ali no filme, e as partes que aparece, ela tá, ok. Não convence tanto, mas a gente deixa passar. Outra coisa que me faz gostar um pouco mais dele é da sua ousadia no final da história. Quando a gente acha que tá tudo resolvido, tem uma reviravolta. Talvez também isso canse um pouco quem for assistir. O filme tem 2 horas, não tinha essa necessidade. Já não tem mais espírito para ficar vendo, tem mais uma coisa. Mas o final, ele acaba compensando, porque, de novo, o roteiro teve a coragem de fazer algo que eu achei que não ia acontecer. Para eu falar um pouco mais sobre isso, colocar aqui as minhas experiências, vai ter a parte agora no final com spoilers, mas queria deixar claro antes, se você não quer saber o que acontece ali nesse final, o filme, ele não é, assim, o melhor do gênero. Ele tem alguns elementos bacanas, como essas coisas do susto, sem tu ver o que tá acontecendo. Alguns personagens são bem carismáticos, mas ele acaba caindo no erro de ser muito genérico. Às vezes genérico é bom, não é por isso. Às vezes a gente só quer um filme confortável, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, apesar que nesse no final ele muda um pouquinho. Mas ele não traz nada de diferente do que a gente já tá vendo aí nos últimos anos, e isso cansa um pouquinho. Não tô dizendo que o filme é péssimo, é horrível, que não mereça você ir assistir ou esperar chegar um streaming logo, mas para mim não agradou tanto quanto eu esperava. Agora, com spoiler pra gente falar do final, e talvez algumas coisinhas que vocês tenham ficado aí meio subentendido do que aconteceu na história, a gente acompanha a Sarah e ela descobrindo essa boneca, né, no meio da noite, e aos poucos descobrindo sobre uma menina que sumiu anos antes, que é a Marisol, lá em 1982. A gente está vendo o filme no final dos anos 80, início dos anos 90. A gente sabe por conta ali da estética, que já não é tão colorida como no meio dos anos 80. Tem as questões das revistas que a irmãzinha lê. Então a gente sabe que é este o período, apesar dele não dar a descrição. Mas realmente a gente está ainda nos anos 80. E ali a gente vê que a cidade, ela tem muita limitação, ela é muito preconceituosa em algumas situações. E ela não gosta, a cidade não gosta do que é diferente.
Por isso que a Abby, que é mais, digamos ali, rebeldezinha, como eles chamam, ela fica de fora, né? Ela fica afastada. A gente tem as irmãs, que elas estão vindo de longe, elas são novatas na cidade, então elas são também deixadas de lado, sofrem aquele certo nível de bullying. E a gente vê que essa menininha, ali no começo dos anos 80, a Marisol, ela sofria muito preconceito porque ela tinha manchas pelo corpo, sabe? São manchinhas, eram manchas, assim. E isso faz muito relação com as marcas que começam a aparecer nos quatro, né? Que viram ali aquela sombra daquela fantasma, daquele ser que a gente vê vestidinho de primeira comunhão, né? A garotinha. O que faz a gente entender que é essa garota que sumiu e que essa maldição surgiu a partir dela. Mas, se vocês repararem, ao longo do filme, principalmente no começo, eles dizem, né? Isso é uma lenda que existe há muito tempo. Né? Há muito tempo existe essa lenda, não é de agora. Então fica essa dúvida, tá? Se não é de agora, como, por que só, né, com o sumiço da Marisol é que começou a acontecer tudo? Porque no começo do filme a gente vê que duas irmãs acabaram, né, cometendo um ato contra a vida delas por causa que elas estavam sendo perseguidas por essa entidade e elas tinham a boneca em questão que a Sarah encontrou no meio do nada lá no mato e levou para casa. Gente, não leva nada para casa. Não sabe. Pra que levar? Deixa lá. Boneca tá lá. Deixa a boneca lá. A gente vê o negócio das ruínas lá de uma parte da cidade, que as mães não deixam as crianças brincar, que ela acabou indo pra lá, acabou morrendo lá. E o que eu imaginava, que ela sofreu um bullying, um bullying muito forte, que as crianças levaram ela pra lá no dia da sua comunhão, porque ela some no dia da sua primeira comunhão. E nesse ataque de raiva de alguma coisa, ela acabou virando esse ser que, né, tá perseguindo os outros que pegam a boneca dela. Mas no final a gente vê que não, essa boneca surgiu pra Marisol antes da sua primeira comunhão, do nada. Entendeu? O cachorrinho levou lá, tipo, desenterrou e levou pra criança. E a gente vê que, então, a maldição, no caso, nunca foi a Marisol, não era a criança que sumiu. Era a boneca, sempre foi a boneca, tipo, né, a Annabelle, sempre foi a boneca em questão. No final, quando a gente acha que a Sarah, né, quando, digamos, libertou ali o espírito da Marisol, quando encontra a sua alçada, né, encosta nela, já que a mãe disse que ninguém queria encostar na Marisol por conta das suas manchas, e isso acho que faz referência ao que o espírito usa ali, né, a entidade usa para atacar os outros. A gente vê que no final, quando ela volta para casa, de novo, com a boneca, era a boneca. Estava na boneca. E daí, a pergunta é, morreu todo mundo? Morreu. A entidade é aquele espírito, aquele ser maligno matou as três. E esse é o final. E eu gostei muito porque a coragem de tu matar todos os protagonistas, porque elas estavam ali com a maldição. Era o fim delas. Não tinha como acabar. Porque elas não destruíram o receptáculo, né, digamos. Não destruíram a boneca. Esse é o fim. Isso faz com que o filme ganhe muitos pontos pra mim. Mas vocês entendem quando eu falo que se a Judith fosse a linha condutora dessa história, ela sendo amaldiçoada primeiro, sofrendo todas as questões, seria mais interessante o filme? Seria. Muito mais. Então, o que deixa brecha é pra gente ter aí uma primeira comunhão 2, se der certo pro diretor o filme, se fizer sucesso de alguma maneira. É um filme que acho que ele ganharia muito se ele viesse direto pelos streamings, sabe? É um filme de streaming de terror, faria muito sucesso, eu acho, por conta dessa ousadia desse final, por conta dos personagens que são queridos e uma história que é muito simples, muito genérica, que todo mundo entende, porque todo mundo conhece uma lenda assim, né? A gente é habituado com esse tipo de lenda. Seria ok, mas talvez ele perca a força exatamente porque ele vai pro cinema em uma época onde outros filmes com mais peso estarão também em cartaz. O filme estreia agora dia 30, né, nesta quinta-feira. Se você gosta do gênero,
Acho que é interessante, filmes espanhóis, eles sempre trazem uma coisinha diferente do que a gente tá habituado com os filmes americanos. Eu acho que é muito válido a gente prestigiar isso. E vai, entendeu? Vai, assista, depois volte aqui pra me contar o que tu achou, se tu gostou desse final. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele likezinho que eu sempre trago as estreias que estão chegando aí na telona. Beijos e até a próxima.